No mundo original, o Rudeus nasce com a reserva de mana do próprio Laplace. Só que o corpo dele é humano, frágil e incapaz de aguentar um soco direto. Ele é um canhão de vidro. Mas e se esse limite biológico simplesmente não existisse? A história original dita que ele nunca vai conseguir manifestar a Tuque. Aquela aura de batalha que espadachins avançados usam para reforçar o corpo é impossível para o garoto. Sem ela, qualquer espadachim rápido mata o mago num piscar de olhos. Só que aqui, a regra do mundo quebra. Durante um treino qualquer dentro de casa, o garoto de 3 anos flexiona os músculos e brilha. Ele instintivamente condensa aquela mana colossal em pura defesa física. Com a aura ativa, a fragilidade desaparece na hora. O menino vira um tanque de mana ambulante. Aquele adulto reencarnado sente um alívio imediato ao ver as próprias mãos brilhando. O prodígio da magia agora tem um escudo colado na pele. Ele percebe que essa proteção extra traz uma segurança física enorme, ajudando a garantir a sua sobrevivência nessa segunda chance. A barreira que segurava o potencial dele acaba de sumir. E com isso, o alvo frágil que precisava de proteção constante nunca nasce nesta linha. A partir de agora, as aulas de espada com o Paul vão escalar para um nível absurdo. Na história original, o fator Laplace bloqueava a Tuque do Rudeus, limitando-o fisicamente. Mas quebrando essa barreira, o quintal dos Grey Rat vira um verdadeiro campo de guerra. Antes o Paul diminuía o ritmo das aulas pela fragilidade do filho, só que agora o cenário é completamente diferente. O garoto, ainda tão pequeno, simplesmente não recua. Quando o Paul lança um golpe pesado por cima, o Rudeus levanta a própria espada e trava o ataque no ar. O estalo ecoa pelo quintal inteiro. A aura defensiva absorve a força bruta do impacto, sem quebrar um único osso do menino. O ex-aventureiro arregala os olhos, em choque com a resistência do filho. Só que essa surpresa logo se transforma em um sorriso selvagem. O Paul abandona qualquer cautela que ainda restava e avança de novo. Ele passa a golpear o garoto com a força de um treino para adultos. O Rudeus suporta a tempestade de ataques de madeira. A barreira mágica segura o dano letal, mas a força cinética empurra o corpo dele pela terra. O impacto contínuo suga todo o fôlego, e o ar foge dos pulmões. Assim que a espada do pai abaixa, o menino cai de joelhos. Ele tosse, chora de dor e vomita na grama pelo esforço extremo. A aura brilhante na pele não apaga o pânico de quem passou a vida inteira apanhando. O problema é que o Paul não enxerga esse trauma. Ele olha para o filho limpando a boca suja na manga da camisa e vê apenas pura garra. Na cabeça do cavaleiro, aquele é um guerreiro perfeito em formação. Aquele medo constante que o pai sentia de ver o filho morrer no primeiro combate real desaparece por completo. O Paul decide que não precisa mais pegar leve. E com isso, a infância pacífica do Rudeus acaba muito antes da hora. Daqui em diante, as aulas de espada ganham uma intensidade sufocante. O garoto vira o saco de pancadas oficial de um espadachim de nível avançado. E essa rotina infernal só piora no dia em que a Ghislaine entra em sua vida. Mas isso é só o começo. Com a aura ativa, o pátio da cidadela de Roa vira um palco de guerra. O Rudeus deixa de ser apenas o tutor de magia da Ares para bater de frente com a Ghislaine. O garoto absorve o estilo deus da espada em questão de meses. Ele concentra a mana na própria lâmina de madeira e bloqueia os golpes pesados da mestra fera de igual para igual. No mundo original, ele mal aguentava correr sem perder o fôlego. Só que agora, o corpo banhado em touque suporta o tranco diário, e o menino alcança o nível santo antes mesmo de crescer. Essa diferença brutal fica clara durante a corrida matinal. A Ares dispara na frente com toda a força, louca para humilhar o próprio professor de magia na resistência física. Só que o Rudeus acompanha os passos dela ombro a ombro. Ele respira em silêncio, sem derramar uma única gota de suor. A Ares olha para o lado e trava a mandíbula. A garota percebe que aquele mago não precisa de proteção nenhuma. Frustrada por perder o único palco onde era superior, ela passa a espancar os bonecos de treino com uma obsessão doentia. Ela decide que não vai ser um peso morto ao lado de um guerreiro perfeito. E com isso, o complexo de inferioridade da Ares nasce muito mais cedo nesta linha. A partir daí, a rotina na mansão entra em um ritmo sufocante de rivalidade. Essa paz armada dura exatamente até o aniversário de 10 anos do garoto, quando o céu de Fitua rasga no meio. O cataclismo mágico joga Rudeus e Ares nas terras áridas do continente demoníaco, onde encontram Rui Gert e formam o Dead End. Graças a Touque, o primeiro combate quebra a dinâmica do grupo. Rudeus abandona a segurança da retaguarda mágica para pisar na linha de frente.
Na história original, o garoto atuava como suporte mágico à distância, mesmo enfrentando perigos mortais. Só que nesta linha do tempo, ele avança para o combate direto sem hesitar. O menino passa a lutar ombro a ombro com o temido guerreiro Superder. Quando um monstro gigante tenta esmagar o mago, ele nem pensa em desviar. O Rudeus apenas cruza os braços e bloqueia a garra letal com a própria aura. E o resultado desse impacto muda a visão do grupo inteiro. A poeira baixa e revela o garoto firme de pé na terra seca. O Rui Gerte assiste a cena de perto e arregala os olhos diante daquela resistência absurda. O guerreiro já o respeitava como estrategista, mas agora confia no garoto para o combate físico, sem precisar protegê-lo. Ele para de tratar o garoto como uma criança frágil que precisa de proteção constante. O problema é o efeito colateral dessa nova dinâmica de poder. A Aerys assiste a tudo isso mastigando uma frustração silenciosa por perder o próprio posto. O trio limpa covis inteiros de monstros na exata metade do tempo normal. A fama do esquadrão Dead End cresce de forma assustadora pelas cidades da região. Mas eficiência em combate não resolve preconceito sistêmico. A passagem marítima custa uma fortuna e a verificação racial barra a raça do Rui Gerte em todos os guichês do porto. Essa ascensão meteórica faz a fama do grupo crescer rápido pelo continente. Em Windport, seguindo o conselho do Hitogami de sair sozinho para comprar comida, Rudeus encontra num beco a faminta imperatriz Kishirika sendo arrastada por um homem. Após salvá-la e alimentá-la, ele ganha o Olho da Previsão, que aumenta ainda mais a eficiência brutal da equipe. Com o Olho da Previsão garantido, Rudeus foca em se adaptar ao poder recém-adquirido junto com sua Toki ativa, até que o contrabandista Galus Cleaner o procura para pagar uma gratidão antiga. O garoto dá passos pesados pelo porto, ainda tonto com a nova visão. O acordo é limpo. O Galus garante a travessia se o esquadrão resgatar as crianças da raça bestial sequestradas por traficantes no porto. Na hora do ataque, o Rui Harde toma a frente e não deixa um traficante de crianças respirando. O Rudeus hesita, mas infla a aura de batalha, Toki e Olho da Previsão em defesa pura, o corpo dele entre as crianças e qualquer ameaça que escape. Com o covil limpo e as crianças bestiais em segurança, o contrabandista cumpre a palavra e garante a travessia do grupo. Sem aliança suja, o Galus era o contato, os traficantes eram o alvo. O esquadrão Dead End cruza o mar com a fama ainda maior. Com a aura ativa, a viagem de volta para casa vira um verdadeiro passeio. O esquadrão Dead End atropela qualquer monstro que ouse cruzar o caminho. O garoto simplesmente para de se esconder na retaguarda mágica e lidera o grupo de frente. Só que essa sensação de invencibilidade esconde um detalhe terrível. Lá no vazio, o Hitogami observa a sobrevivência absurda do garoto através dos sonhos. No mundo original, ele enxergava apenas um mago frágil e muito fácil de manipular. Mas agora, o menino quebra todas as visões de futuro do deus. O vilão percebe que não consegue mais ler os passos daquele tanque de mana. Aquele peão descartável de repente se transforma em uma anomalia blindada. O Hitogami cruza os braços e aperta os dentes de puro nervosismo. Um humano com Tuki simplesmente destrói o controle que ele tem sobre o destino. Acuado, o deus entra em pânico e toma uma decisão drástica. O garoto precisa sumir do mapa antes que estrague os planos futuros. Durante os encontros nos sonhos, o Hitogami muda sutilmente o tom dos conselhos amigáveis. Ele altera a rota do grupo de propósito para forçar um confronto letal. O vilão guia os passos do trio direto para a pior ameaça viva. O deus sorri no vazio enquanto joga o menino na cova dos leões, e com isso o alvo nas costas do Rudeus atrai a morte certa nesta linha. Tudo segue em paz pela estrada até o temido encontro com o Orsted. Graças a Toki, o peito do garoto resiste. No Vale Árido, o Orsted avança para matar. Na história original, o punho do deus perfura o coração do mago feito papel. Só que nesta linha do tempo, por reflexo de anos de treino com Paul e Ghislaine, o Rudeus cruza os braços. Ele condensa a própria energia vital numa barreira espessa de aura de batalha. O impacto brutal estilhaça os ossos do menino na mesma hora. Mas o ataque para exatamente ali. O punho esmaga a carne, mas nunca alcança o coração. O Orsted recua um passo e hesita. O deus dragão encara o garoto sangrando na terra, intrigado com um humano que não explodiu no impacto. Uma criança qualquer bloqueou um golpe letal na força bruta. O Orsted congela por um instante. Em nenhum dos ciclos que ele viveu esse garoto tinha Toki, e ainda carrega mana de nível Laplace. Diante da anomalia dupla que ele não consegue catalogar, o deus dragão recua por decisão própria, intrigado. O dominó da morte certa quebra ali mesmo.
Nada de intervenção, nada de súplica. O Rudeu sobrevive porque o próprio Orsted escolhe recuar e observar no que aquela aberração vai se transformar. Uma criança resistiu ao Deus Dragão sozinha, e essa informação muda o tabuleiro inteiro. O problema é que o choque de realidade cobra um preço alto. O garoto desaba de joelhos na terra, chorando e tremendo de puro pânico. Aquele escudo brilhante em que ele confiou a vida inteira quase não deu conta. Ele percebe o quão perto chegou de perder tudo em um único segundo. Só que Aerys assiste a essa cena inteira completamente paralisada. Ela vê que nem o Ruiger conseguiu intervir, deixando o garoto que jurou proteger aguentar o fim do mundo totalmente sozinho. Na cabeça da garota, a frustração explode do jeito Aerys de ser. Ela soca o chão, grita, aperta o cabo da espada até os dedos branquearem. Ver o Rudeus quase morrer na frente dela acende um juramento feroz, nunca mais ser inútil ao lado dele. O buraco no peito do Rudeus não existe, mas o peso de ser inútil esmaga a garota. Só depois da explosão vem o silêncio. A decisão tomada por dentro, muda e definitiva. E o destino ainda reserva o segundo golpe que vai consolidar essa escolha. E com isso, a semente da ruptura é plantada naquele vale de terra seca. O abismo emocional cresce na volta, mas a dinâmica só quebra de fato em Fitoa, quando Aerys parte ao amanhecer. Com a aura ativa, a dor da perda bate do mesmo jeito. O grupo finalmente pisa em Fitoa e encontra a região inteira varrida do mapa. Aerys caminha pelos escombros e recebe a pior notícia possível no acampamento. A família inteira dela perdeu a vida durante o grande desastre mágico. O luto esmaga a garota, mas o golpe final vem da própria memória. Na cabeça dela, a imagem do Rudeus bloqueando Orsted não apaga. Ela olha para aquele tanque de mana e percebe que ele sobrevive a qualquer coisa. A espadachim entende que nunca foi um escudo de verdade para ele. O peso de se sentir completamente inútil destrói o orgulho da garota. Ela decide que não vai virar um peso morto ao lado de um guerreiro perfeito. Naquela mesma noite, ela entra na tenda do mago no acampamento de refugiados. A garota entrega tudo o que tem antes de sumir do mapa. Ao amanhecer, o Rudeus acorda completamente sozinho nos lençóis frios da tenda improvisada. Ele procura pela garota e encontra apenas uma carta de despedida dobrada no chão. Ele abre o papel e lê as palavras tortas escritas às pressas. A mensagem é curta e ambígua, e ele interpreta aquilo como um abandono, uma verdadeira rejeição. Aquela aura de batalha que barrou Orsted não serve para proteger o coração. A mente do garoto simplesmente quebra no meio daquela tenda vazia. O garoto desaba no chão e chora abraçado ao pedaço de papel. E com isso, o trauma do abandono se mantém intacto nesta linha. A partir daqui, o Rudeus entra em um período sombrio de isolamento. Mesmo acompanhado pela Elinalice, o Rudeus chega na Universidade de Hanwha carregando um corpo blindado pela aura, mas uma mente destroçada. O luto pela Aerys deixa o garoto apático e retraído. E mesmo tentando apenas ficar na dele, a sua reputação logo atrai problemas nos corredores. No mundo original, ele evitava brigas diretas e resolvia tudo na lábia. E nesta linha, ele continua tentando manter distância e evitar o duelo físico. Mas durante a temporada de acasalamento, os pretendentes das garotas feras não dão trégua. Esses guerreiros decidem encurralar e testar o líder delas. Um guerreiro fera gigante pousa pesado no pátio de pedra da escola. O Brutamontes aponta o dedo na cara do Rudeus e exige um duelo imediato. Ele quer provar quem manda na matilha na base da força bruta. A multidão de alunos forma uma roda esperando um massacre. Na história original, o mago afundaria o oponente no chão com lama e finalizaria com um canhão de pedra no queixo. Aqui, o Rudeus até tenta recuar, mas o golpe é inevitável. O impacto estala no ar e levanta poeira pelo pátio inteiro. Só que, no último segundo, a aura defensiva do garoto o protege e não cede 1 milímetro fura. O Brutamontes arregala os olhos em choque ao atingir uma parede invisível. Sem piscar, o Rudeus levanta a mão e dispara um canhão de pedra a queima-roupa. O gigante voa longe e abre uma cratera fumegante no chão duro. O silêncio absoluto toma conta da universidade na mesma hora. A multidão de feras recua em pânico diante daquele tanque de mana ambulante. Até o Rei Demônio aparece rindo alto para testar essa força, agindo por conta própria antes de virar lacaio de Hitogami. A regra é clara: acertar seu melhor golpe no peito de Badgad. O garoto não hesita e dispara um ataque devastador que oblitera o corpo do Rei Demônio, que se recompõe inteiro no segundo seguinte, porque Badgad é imortal, e cai na gargalhada, impressionado. Ali, o Rudeus vira o mago mais temido da escola. O projeto da armadura mágica acaba perdendo a urgência.
Como seu corpo já garante a defesa física, Rudeus adia a máquina, mesmo perdendo vantagens como voo e alcance. Só que essa resistência tem limites reais. Ele precisaria de aliados para cobrir essas falhas, mas seu psicológico destruído o faz tentar carregar tudo sozinho. O trauma do abandono destrói a confiança do garoto nesta linha do tempo. A disfunção continua ali, travando qualquer romance por puro pânico emocional. Ele afasta qualquer companhia real e tenta carregar o peso do mundo em total silêncio. Essa panela de pressão ferve por dentro enquanto ele finge normalidade pelos corredores. É a amiga de infância que finalmente reúne coragem para revelar quem realmente é. Com o apoio da Ariel, a Sylphie decide arriscar tudo porque quer se casar com ele. Ela puxa o mago para dentro de uma cabana na floresta, fugindo da chuva. A garota de cabelos brancos tira os óculos e olha no fundo dos olhos dele, e essa revelação acaba criando uma vulnerabilidade mútua entre os dois. Longe dos olhares curiosos da escola, o tanque de mana finalmente desaba. O Rudeus cai de joelhos no tapete e chora feito uma criança assustada. Ele vomita todo o cansaço de tentar proteger todo mundo sozinho o tempo inteiro. O escudo mágico não serve para nada contra o medo de perder quem ama. A Sylphie abraça o garoto tremendo e mostra que ele pode ser vulnerável. Ela divide o peso dessa sobrevivência, curando a ferida que Aeris deixou. Os dois se casam, e a paz finalmente retorna para a vida do mago. E com isso, o palco fica pronto para o confronto final contra o destino. Com a aura ativa, o herói agora foca direto na guerra contra as potências mundiais. Ele até dispensa a necessidade de construir aquela armadura mágica. E com isso, o palco fica pronto para o embate definitivo contra os apóstolos do Hitogami. Na história original, o Rudeus passa anos construindo a imponente armadura mágica para bater de frente com as potências mundiais. Ele precisava daquela casca de metal para compensar a própria fragilidade. O problema é que o consumo de mana da máquina limitava o tempo de combate. Só que nesta linha do tempo, o projeto dessa máquina de guerra nunca sai do papel. A Toki cobre a defesa e a velocidade, mas não devolve o que a armadura mágica daria: voo e alcance. É uma troca, não um upgrade grátis, e é exatamente essa troca que muda a dinâmica de batalha do herói. Quando a guerra contra as lendas do mundo explode, o mago não abandona a magia. Ele a leva para onde nenhum mago sobreviveria. A Toki sustenta posições agressivas na linha de frente enquanto ele conjura, avançando na direção dos guerreiros mais rápidos do mundo, sem um pingo de medo. Em vez de afundar o chão de lama para manter distância, ele cruza os braços e absorve golpes de guerreiros menores. Mas contra espadas lendárias, ele ainda precisa de estratégia. A aura brilhante não permite receber esses ataques direto, mas amplia sua janela de reação, dando uma margem muito maior para ele esquivar. Com a lâmina inimiga travada na própria defesa, o Rudeus levanta a mão livre a centímetros do rosto do adversário e dispara canhões de pedra a queima-roupa. Contra combatentes menores, isso encerra a luta. Contra os apóstolos de nível divino, a Toki só compra segundos, e cada segundo custa esquivas arriscadas, os olhos amaldiçoados no limite e aliados cobrindo os flancos que a armadura cobriria. Só tem um detalhe no meio dessa carnificina. O Rudeus esmaga os inimigos com as próprias mãos, mas continua vomitando de nervoso depois que a poeira baixa. O estresse emocional extremo ainda faz o herói suar frio. A Toki blinda a carne do mago, mas nunca apaga o medo de perder a própria família. É exatamente essa humanidade que mantém o herói vivo até o fim da guerra. O Rudeus assume o posto de 7ª potência mundial, usando a combinação letal de magia sem canto e corpo blindado por Toki. E com isso, o ciclo da fragilidade termina de vez nesta linha. O mago guerreiro mais forte do mundo crava o cajado na terra e encara o horizonte em paz.